Ontem você chegou, hoje sou eu, todos iguais, perante a Deus, vamos surge ao longe um novo dia de esperança e harmonia, onde haverá justiça e paz, e os homens serão iguais. E a nova aurora ressurgir, convidando a servir um só rebanho, um só pastor, no reinado do amor. Um só rebanho, um só pastor, no reinado do amor. Graças a Deus. Dona Maria, só pode fazer a prece, Dona Maria? Por favor. Faço. Senhor Jesus, aqui nós estamos reunidos nesta hora, Senhor, para o nosso trabalho da noite, buscando neste momento a comunhão espiritual, a toda a equipe trabalhadora do Divino Espírito Santo, para que possamos nesta hora, unidos por um só sentimento, envolvendo a todos os nossos irmãos necessitados de ajuda, de amparo, proteção divina, possam todos nesta noite, Jesus, ser visitados por esses irmãos que têm incumbência de ajudar a todos aqueles que sofrem, sejam encarnados ou desencarnados, que todos sejam agraciados com as bênçãos do teu amor, da tua presença, da tua luz, e que tudo seja feito, Senhor, conforme a vossa vontade. Estamos aqui reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome do Divino Espírito Santo, para dar por iniciado o nosso trabalho da noite. Obrigada, Senhor. Assim seja. Graças a Deus. Hoje é o item 23, né, criança? Então, no 20. Quem pode ler, por favor? Jesus nos ensinou. E nossa alma irá Vou começar. Tá bom, O silêncio é o recolhimento. São condições essenciais para todas as comunicações sérias. Nunca obtereis preencham essas condições, o que somente pela curiosidade sejam conduzidos às vossas reuniões. Convidai, pois, os curiosos a procurar outros lugares. Por isso que a distração deles constituiria uma causa de perturbação. Nenhuma conversa deveis tolerar, enquanto os espíritos estão sendo questionados. Recebeis, às vezes, comunicações que exigem de vós uma réplica séria e respostas não menos sérias da parte dos espíritas evocados, aos quais muito desagradam. Crede-o, os cochichos contínuos de certos assistentes. Daí, em consequência, nada obterdes por completo, nem de verdadeiramente sério. Também o médium que escreve experimenta distrações muito prejudiciais ao seu ministério. São Luís. Alguém quer comentar, por favor? E sinta todo o universo vibrar. Ouça.
Eu acho assim que, na verdade, isso fica bem claro para a gente, né? Que nem o estudo nosso de sexta-feira que a gente fazia lá na casa, né? O silêncio mesmo, né? Todo mundo concentrado para que a comunicação ocorra de forma natural, né? Para ambos os lados, em ambos os lados, assim, né? Então, sem ruído, né? Sem ruído, Então, não faz sentido a gente estar num ambiente onde a gente vai estar distraindo, né? Tanto o médio ou está perturbando ali o local que é um local de comunicação, né? Você me fez lembrar aqui que logo que eu entrei no Divino Espírito Santo, não tinha uma plateia. Tinha uma plateia até terminar, ser suspensa essa plateia. Então, deveria ser isso. Os espíritos lá dando a sua comunicação e alguém na plateia podia estar cochichando. Lá, em vez de prestar atenção ao espírito, tinha a plateia no Divino Espírito Santo, antigamente, antes de fechar tudo e ser suspensa. Eu estava ouvindo uma palestra esses dias de uma determinada pessoa, ele falando que eles estavam fazendo, foi o Chico também, o Chico falando lá na frente, e gente, devia ser ela estava entregando, né? E pessoa a plateia, muitos conversando, cochichando. Né? Quantas vezes aí lá no Divino, assim, está o palestrante, prejudica o palestrante. O palestrante está falando lá na reunião, lá na frente, quantas vezes pessoas conversando no silêncio. Acontece também. Quer falar, Cláudia? Alguém quer falar? Eu estava pensando aqui no silêncio, né? Mas até pelo menos quando a gente está lá estava lá, né? As sextas-feiras, fisicamente lá, o silêncio mental, né? Era uma dificuldade que eu tinha, assim, né? Apesar lá no nosso grupo pequeno, né? O silêncio lá é normal, já é natural para a gente lá, né? Mas é um exercício muito grande para mim fazer esse silêncio mental, sabe? Para que eu me concentre. Para todo mundo, Lúcia? É muito difícil, assim, sabe? Porque ficam assim, os pensamentos e eu fico tentando me exercitar para estar naquele momento concentrada, né? Presente ali, naquele trabalho. Sempre foi muito difícil para mim, né? Mas eu acho que é um exercício que a gente precisa fazer. Não ocorre só com você, não. Às vezes você está ali pensando ali no trabalho, ali, daqui a pouco o pensamento foge. Eu estava vendo Joana de Ângela com Divaldo, chamando a atenção de Divaldo do pensamento dele também, a divagação mental, o silêncio mental. Ela estava levando ele no mundo espiritual para visitar uma pessoa lá que ia despertar, amigo dele, e ele, naturalmente, ele, em vez de estar ali com aquele... Divaldo, gente, pelo amor de Deus, aquele pensamento ali focado ali, naturalmente ele olhou e viu alguma coisa, se distraiu. Joana de Ângela chamou a atenção dele para o silêncio mental. Que o silêncio mental ali prejudica. O silêncio mental, muitas vezes, nós somos terríveis, no caso do nosso espírito interior, assim, a gente não consegue. Eu tenho dificuldade da concentração também, eu tenho muita dificuldade. Mas acontece que o espírito ali está ali, falando ali, e você tem que estar prestando atenção naquilo que ele está falando. Porque todo mundo ali tem que estar vibrando ali, ou na pessoa que vai conversar com ele, ou vibrando no espírito, emitindo bons pensamentos para ele,
sabe? Então, tem que ter assim, porque senão dificulta muito a pessoa que está ali conversando com o Espírito e a reunião ali fica tumultuada, os pensamentos ali das pessoas. Né? A pessoa está lá conversando, e todo mundo tem que estar ali vibrando nele. Não é pensar, se fosse eu ia falar assim, assim, assado. Aí dá uma confusão ali, danada ali. Mesmo você falando, os pensamentos influem ali. Todo mundo tem que estar com pensamento firme. E é treino, hein, Lúcia? A gente vai treinando a controlar o pensamento para a gente poder ficar fixo na reunião, para a gente não sair da sintonia. Isso aí, com o tempo, a gente vai conseguindo manter esse equilíbrio com o tempo. Isso é treino. Se você vai constantemente nas reuniões, você passa a controlar o seu pensamento e ficar o tempo todo na sintonia do trabalho. Mas é muito treino mesmo, não é pouco treino, não. Tem que manter. Trabalho. É um trabalho constante. Quem trabalha quando sair da sintonia, faz uma prece. Oração. É assim que eu fazia. Quando eu saía da sintonia, eu fazia oração mentalmente assim, para poder voltar a controlar, para estar ali no ambiente, né? Para estar o pensamento no ambiente. O que deve ajudar um pouco exercícios de meditação, né? Porque a meditação é esvaziar o pensamento para você conseguir manter o foco numa coisa. Talvez seja bom praticar esse exercício. Alguém quer falar mais alguma coisa? Se alguém não quiser falar, alguém pode ler o 24, por favor? Leio, Lúcia. Por favor. 24. Falarei da necessidade de observar a maior regularidade em vossas sessões, isto é, de evitar toda confusão, toda divergência nas ideias. A divergência favorece a substituição dos bons espíritos pelos maus, e quase sempre são esses últimos que se apoderam das perguntas feitas. Por outro lado, numa reunião composta de elementos diversos e desconhecidos uns dos outros, como evitar as ideias contraditórias, a distração ou, pior ainda, uma vaga exometer indiferença? Gostaria de encontrar esse meio eficaz e certo. Talvez esteja na concentração dos fluidos espalhados em volta dos médios. Só eles, mas sobretudo os que são queridos, retêm os bons espíritos na reunião. Mas a sua influência apenas é bastante para dissipar a turba de trasgos. O trabalho de exame das comunicações é excelente. Nunca seriam por demais aprofundadas as perguntas, sobretudo as respostas. O erro é fácil, mesmo para os espíritos animados das melhores intenções. A lentidão da escrita, durante a qual o espírito se desvia do assunto, que esgota assim que o concebe, a mobilidade e a indiferença por certas formas convencionais, todas essas razões e muitas outras, vos impõem o dever de não emprestar uma ilimitada confiança, mas subordiná-la ao exame, mesmo quando se trate das mais autênticas comunicações. O que eu entendi aqui é que deve se manter sempre o cuidado, não ter como garantido, né? Sempre fazer o exame de todas as comunicações dos espíritos no intuito de se perceber algum tipo de influência negativa ou que seja algum espírito se passando por bom, e isso só com a escrutinação da comunicação, né? Um estudo, uma análise profunda, é isso que eu consegui entender.
né? Porque e a complementação da necessidade de ter as sessões regulares, né? Como a Dona Maria estava falando aí, do exercício regular, você tendo essa regularidade com um grupo unido, pessoas que se conhecem, que se mantêm em sintonia, fica mais fácil para manter os espíritos do bem, né? Os espíritos superiores, para que eles deem as comunicações necessárias e possam, inclusive, transmitir sem muito ruído, né? Porque a gente sabe que as transmissões dos espíritos para o médium pode ser atrapalhada, às vezes por falta de conhecimento, falta de uma elevação moral, né? Que isso faz com que dificulte o que o espírito quer dizer. Às vezes eles falam exatamente, né? Passam aquela mensagem exatamente o que eles querem, mas a compreensão do médium pode ser deturpada. O que o médium entende pode não ser exatamente o que ele falou. E mantendo a sintonia, provavelmente fica mais fácil de que essa comunicação venha mais limpa, né? Mais com significado que seja obtido pelo grupo de médios a mensagem com a verdadeira significação. E a gente já tem visto o quanto é difícil a nossa compreensão, né? Por todas as mensagens, tudo que é passado para a gente, você vê, tenho lido, quando à noite antes de dormir, eu sempre, para dar uma acalmada, eu estou dando uma estudada agora eu estou na Gênese, né? Então, se coloca muito essa questão das dificuldades que a palavra de Deus e a palavra de Jesus e a palavra dos Espíritos, como a nossa energia do planeta, energia das pessoas acaba deturpando. E uma coisa que eu falei da outra vez com relação aos nossos olhares, né, como cada um compreende as informações que são dadas, isso também dificulta, porque a gente acaba não entendendo exatamente o que está sendo passado. E isso acontece em todos os níveis, inclusive na própria comunicação entre espíritos encarnados. Às vezes a gente diz uma coisa, o outro entende outra totalmente diferente e cria um conflito. Então, você vê, se entre nós encarnados, que estamos ali, um do ladinho do outro, a gente já tem essa dificuldade, imagina com a espiritualidade de nós, que tem tanta energia, tantas vibrações que precisam estar limpas, né? no mundo tão pesado de energias. É mais ou menos isso que eu entendi, gente. Alguém pode completar alguma coisa? Valéria, eu só acho assim, né, que eu não vejo, né, é muito difícil, né, você fazer uma reunião mediúnica em um ambiente aberto, né, onde qualquer pessoa possa participar, né, porque você precisa ter uma convergência, né, você precisa ter pessoas ali com o mesmo foco, né, pessoas que têm, inclusive, permissão, né, do mentor para estar ali, né, que já tem um preparo, já tem um conhecimento prévio. Então, assim, imagina a dificuldade, né? O médium tem que ser muito capaz, assim, ter muita, né, capacidade, como Chico Xavier fazia, né, aquelas reuniões, né, abertas, né, onde as pessoas enchiam uma sala, você imagina, né, um salão, e ele fazia a reunião ali na presença de pessoas que ele nunca tinha visto, né? A nossa, que a gente faz num ambiente fechado, restrito, com pessoas que a gente conhece, a gente já tem muita dificuldade, né, de concentração, até de captar, às vezes, né, o que um espírito está querendo nos passar. Então, a gente percebe o quão ainda, assim, né, o quanto que ainda falta para a gente evoluir, né? A gente comparar, né, com a mediunidade de Chico Xavier, por exemplo, né, que é o nosso expoente aí máximo nesse campo. Mas eu acho que em contrapartida, em um grupo pequeno, e como acontece lá na nossa casa, né? Uma coisa que a Valéria falou da questão da união aí, né? Dessa sintonia das pessoas que estão ali reunidas,
eu entendo que seja de suma importância, né? Porque para que não haja esses conflitos que falou no texto ali, né? Então, se nós estamos ali, temos amor, temos compreensão, né? Eu acho que isso flui de uma maneira mais tranquila, né, no estudo que a gente está fazendo, né, no trabalho lá de mediunidade. Então, eu acho que, e por isso a importância, né, hoje eu entendo, né, na verdade, a importância quando Lúcia falava da autorização, para ir, né, lá, do comprometimento, né, como a Dona Maria também falou, da regularidade, porque a gente vai treinando. Com certeza, né? Quando eu comecei, o primeiro dia que eu fui, né, até o último, quando foi a casa, teve que fechar por conta da pandemia, já não era mais a mesma Alessandra em concentração, né? Eu sinto que era diferente, né? O primeiro dia foi uma conturbação na minha mente, né? Então, eu acredito que é o passo que a gente vai treinando, né? E a sintonia das pessoas que estão ali, né, afinidade, né, tá estudando juntas, mesmo sem ser na sexta-feira, isso contribui para a evolução do trabalho, né? Uma coisa que muitas pessoas não entendiam é o seguinte: quando o seu Ivan brigava, a gente chegava e sempre pedia para que nós chegássemos um pouco antes, né, 15 minutos antes do trabalho começar. Quem pudesse chegava até bem mais cedo, mas se nós formos parar para pensar, nosso dia, aí fala, o dia de trabalho tal, tem o trabalho da desobsessão da segunda, tem o trabalho da terça-feira, quem faz parte dele, tem o trabalho de tratamento na quarta. Cada um desses trabalhos é um exercício totalmente diferente da mediunidade que se faz. Da sexta, da quinta, nós vamos lidar com espíritos de ordens totalmente diferentes em cada um deles. Então, muitas vezes, e se a gente for olhar e segue, até no próprio estatuto mesmo fala, em muitos lugares, um pouco de estudo antes de começar a reunião. E se falava sempre, recomenda, né? A gente tem um dia mais calmo. E a gente falava, meu Deus, para quem trabalha, você tem que trabalhar fora, isso se tornava uma coisa, mas o tempo inteiro, trabalhando, você está sendo sempre lembrado, hoje tem trabalho, olha, cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você pensa, porque a gente vai indo ao longo do nosso dia. Dependendo, muitos irmãos já são colocados junto com a gente para que eles possam ser ouvidos à noite. Então, quando a gente chega na casa, e é claro que a gente sente saudade um do outro, e todo mundo quer se ver, oi, não sei o quê. E eu lembro das reuniões de quarta-feira, que ficava cheia a casa, e a gente não pode entender como... deixa eu achar a palavra que sumiu agora. Intransigência. A pessoa exigir que a gente chegue e se recolha. Mas esse recolhimento é solicitado da gente quando a gente chega na casa, ou então, no máximo, alguém está com um problema, vai procurar ou o médium ou a pessoa responsável pelo trabalho, olha, precisando dessa ajuda, estou com tal problema, vamos vibrar. Então, o assunto vai ser ligado ao trabalho. Agora, se um chega falando de um passeio que fez, de um disso e daquilo, por mais boa intenção que se tenha nesse assunto, a mente vai ficar assim. E quando a gente sobe, e mesmo que faça prece, aquele breve recolhimento, mas até a nossa mente assentar, gente. É raro quem tem, que Valéria falou, a capacidade de pegar e esvaziei a mente, agora eu sou só para os espíritos. Então, por isso que se exige isso e eles estão falando. Porque a gente tem que chegar, na hora que o trabalho começar, a nossa mente tem que estar mais... Porque a boca pode estar fechada, como a Alessandra falou. A boca pode estar fechada, mas o pensamento, muitas vezes... Assim, eu lembro, Dona Anísia que falava, gente, esquece a panela no fogo agora, se deixou roupa no varal, esquece. Tudo ela mexia com a gente, porque durante o trabalho, muitas vezes, para te tirar da tua concentração, vem uma coisa completamente aleatória na tua cabeça.
Aí é o exercício de puxar a mente de novo para a oração, para se manter. Não, eu não vou pensar nisso agora, meu Pai amado, me ajuda, eu preciso fazer parte desse trabalho. Então, esse exercício mental é muito difícil, mas é necessário para que a gente faça essa sintonia. Então, o nosso amor uns com os outros, o nosso estarmos bem uns com os outros, isso é essencial, é óbvio. Se a gente aprender a fazer esse silêncio em nós e regular a nossa conversa quando a gente chega na casa, também é essencial, para que a gente vá serenando o nosso pensamento. Chegou na casa espírita, sentando, respirando, assentando. Eu lembro muito de seu Ivan, chegava ele, gente, aí ele botava todo mundo, começou a fazer um estudo até mais cedo lá em cima, para a gente poder, mas isso é disciplina. Isso aí a gente tem que entender porque é disciplina mesmo. Disciplinar o nosso cérebro não é fácil. Então, para que a gente sirva, né, para que não tenha que ser isolado, porque a gente não está ajudando, está atrapalhando, então vamos disciplinar o pensamento. É mais ou menos isso aí também. Cláudia, o pessoal quase me matava, porque José Grosso fala 8 horas lá em cima fazendo a prece. 6h30, lá em cima fazendo a prece. O certo é esse, não é fechar portão 6h30, nem 8 horas. Aí o pessoal fala, o relógio do tempo não é o mesmo nosso. Meu celular, eu não sei como, que é regulado, não sei pela onde, não é o mesmo do sujeito. O certo não é. Aí, eu cheguei 8 horas, encontrei o portão fechado. Parece que até uma grande coisa. Telefonavam para a casa do seu Ivan me esculachando. Telefonavam para lá me esculachando, esse negócio todo. Uma vez falavam assim, não espero nada. A pessoa estuda, mas na hora da prática nós não fazemos o que temos que fazer. Estudamos. Todo mundo sabe, no livro de André Luiz, de obsessão, é dele do Sueli Caldas, eu não sei qual das duas que é, está lá 15 minutos antes no tempo. Sei que as pessoas trabalham, mas nesse dia, se elas pudessem tentar, né? Eu cheguei lá, aí rebento o portão. Acabou a reunião. Bateu naquele portão, acabou a reunião. A concentração, aí fica, quem que está batendo? Será que houve? Aconteceu isso aqui? Acabou a reunião. E ela fala, eu cheguei atrasada. Chegou atrasada e acabou a reunião. Arrebentou o portão. Eu fico nervosa, todo mundo sabe que eu me assusto com qualquer coisa. Eu tô aqui em casa presa no meu quarto, tá tudo apagado para lá. Eu tô nessa casa hoje só com meus irmãozinhos. Aí tá tudo apagado para lá. Aí o que acontece? Sabe que eu me assusto com qualquer coisa, arrebentando o portão, acabou a concentração de todo mundo. Não é? A pessoa não entende que eles tinha gente que via novela primeiro para depois ir para lá. Não dá certo o caso. Não é? Então a gente tem que não só estudar e saber, temos que realmente praticar a responsabilidade de cada um. Eu moro aqui perto, mas eu sei quando eu ia para o centro, eu levava mais de 10 minutos ali para atravessar aquela rua ali, aquela hora de trânsito. Às vezes eu atravessava com alguém, assim, vou atravessar com você. A gente diz, idosa, né? Aí já atravessa. Mas quem mora longe tem que calcular o tempo, tem trânsito, isso, aquilo, não é? Eu, pelo menos, quando eu saio na rua, eu faço cálculo, onde que eu vou. Gente, vamos melhorar. Lúcia, aqui quem fecha o portão e não deixa entrar é Valéria. Aqui, ó, chegou atrasada, ela já nem clica para não entrar. Acabou. Ela que tem a chave do portão ela virtual. Ela tem a chave do portão virtual. Olha, gente, eu estou sendo boazinha, mesmo os atrasadinhos entram.
Porque faz parte, tem que participar. Valéria, você não sabe como é que eu sofria naquele divino e sofria lá cada chave que eu ia fechar. Você não sabe como eu sofria. Imagino, Lúcia. O karma, é o karma seu, é o seu karma, Lúcia. Karma não, é disciplina do médium, não é karma meu. É verdade, eu sei, mas é você que é o ponto, né? É disciplina do médium. É. Ô, Lúcia, na minha cabeça agora veio aquela cena daquele... eu esqueci o nome do Deus, que faz a travessia do bar do mundo dos vivos para o mundo dos mortos, aí bota umas moedinhas nos... Sei, o barqueiro. Caronte. Caronte. É Caronte o barqueiro. A gente fica nessa no portão, filha. Eu acabo lembrando. Não, mas a gente está rindo, estou rindo aqui de você falando, mas é claro, um dia acontece uma coisa, mas a gente sabe, gente, aconteceu alguma coisa, infelizmente atrasou, quem vai de carro, eu mesmo, o ônibus já quebrou, o ônibus já atropelou gente no caminho, chegou na escola, a coisa mais me dá mais tristeza, eu chegar, o portão está fechado. Aí eu viro as costas e vou embora, vou fazer o quê, gente? Não tem jeito, é virar as costas, não tem... Acabou de fechar, não. Porque realmente tira. A gente já estava... Tiveram trabalhos que a gente estava lá e as pessoas batem no portão, você está concentrado, dependendo do trabalho, você quase está em outro mundo, gente. Você pode fazer muito mal ao médium. Uma reunião de quarta-feira, que é uma reunião onde o médium ele se recolhe e entra numa espécie, não é um transe, não é isso que ele entra, não, porque ele faz um desdobramento. Os médiuns de quarta-feira que vão trabalhar, a maioria faz desdobramento. Desdobramento, se você precisa, é igual quando você é acordado às pressas. Se alguma coisa vai te chamar a atenção, você volta correndo para o teu corpo. Isso te causa um mal-estar horrível, muito grande. A aceleração de batimento cardíaco é pouco. Então, a gente tem que pensar realmente, perdi a hora? Que triste. A próxima reunião eu volto, eu chego mais cedo, enfim. Mas é uma coisa que não fecha 8 horas, é para fechar 8 horas, mas não é para eu chegar 8 horas, né? É para a gente fazer o possível e o impossível para a gente chegar. Eu sei que o meu ônibus demora. Então, se eu estou pela rua, dali mesmo eu fico. Se eu não estou, pego um ônibus mais cedo possível. E assim a gente faz. A gente conhece realmente os nossos caminhos e tem que procurar ter essa disciplina mesmo, tem respeito às outras pessoas. Quem conseguiu chegar, enfim. Mas é porque realmente atrapalha a reunião. Mexendo com Lúcia, porque isso é normal. Teve uma vez que eu fechei a nossa porta lá de cima de chave, você lembra? Eu fiquei tão nervosa que eu pensei que tinha alguém lá dentro do centro andando. Lá em cima só tinha eu e você, lembra? Um dia só tinha eu e você, uma quinta-feira, eu e você. Olha, a gente ouvia, era o passo lá fora, parecia que alguém entrou dentro do centro. Eu passei a chave na porta lá de cima, com medo de alguém entrar. Eu fico nervosa, aquele barulho, sabe? Os passos, não, fechei a porta. Gente, já são meio-dia. 20h34, já tem a noção da hora. Olha, o negócio aqui tá bacana, hein? Deixa eu só fazer, antes de começar a segunda parte, deixa eu só fazer uma perguntinha. Gente, sonolência tem alguma coisa a ver com espiritualidade? Depende, Valéria, da hora que ela te acolhe. Não, é porque tem acontecido comigo, lógico, normal eu ter sono, que eu durmo tarde, não sei o quê, mas às vezes tem dia que 6h30, né? Por exemplo, acho que foi quarta-feira ou segunda-feira, um desses dias, 6h30, mas me deu um sono, que eu não consegui ficar acordada, eu tive que tirar uma soneca, se mamãe não me chamasse, aí a Alessandra está rindo.
se mamãe não me chamasse, eu não teria acordado para abrir a reunião. Eu estou perguntando isso porque vocês têm umas reuniões um pouco mais cedo, né? Durante o dia que tem a coisa. Eu não sei, posso estar viajando na maionese e não ter nada a ver. Mas sabe quando é um sono muito estranho, porque às vezes eu até dormi antes, mas é uma sonolência estranha. Não sei se tem alguma coisa... Como se o sono fosse induzido. Isso. Olha, Valéria, seguinte, se for na segunda-feira, esse sono não é bom. As nossas reuniões de segunda-feira, às 6h30, são de desobsessão. São reuniões que nós tratávamos a desobsessão para os jovens desencarnados, jovens com problemas com drogas, enfim, eram assim. Então, é uma reunião que a gente senta e lê, não lá no centro, né? Quando eu estou em casa, segunda, 6h30, eu, Lúcia, mamãe, quem faz parte dessa reunião? A gente senta, lê, eu sento, leio, canto assim que eu vou fazendo, durante 1 hora. E faz prece. Faço prece, leio e canto, eu vou intercalando. Aí, se por um acaso começa a querer me dar aquela sonolência que eu sei que não é normal, eu reforço a prece. Porque aí pode ser algum irmão que não está querendo que eu participe do trabalho. É diferente. É como você sentir o sono na mesa mediúnica na hora errada. Existe o sono que é para o trabalho e existe o sono que é para tirar você totalmente, você não conseguir participar do trabalho. Te atrapalhando, atrapalha você e impede de você ouvir o estudo. Isso a gente vai estudar nos livros de André Luiz tem isso. É como se eles hipnotizassem a pessoa. Você sai de você, então isso não é bom. Na quarta-feira, João, mamãe tia Lúcia, Patrícia, nós trabalhávamos recolhidos para fazer o desdobramento. Esse desdobramento assistido lá no centro, aqui eu faço a minha reunião de sexta-feira, de quarta-feira, o mesmo preparo que eu fazia para a reunião do centro. Alimentação que entra pela boca e o que sai pela boca. Tem que cuidar muito bem. E, enfim, ter o dia mais linear possível, porque é uma reunião de tratamento. Então, para mim, como eu trabalhava recolhida, eu faço o silêncio total e muitas vezes eu tenho, assim, exatamente na hora. Eu desapareço, eu só apareço na volta, quase 7h30, eu estou de volta. Eu sinto que eu conversei, mas eu não me lembro. Mas isso eu fazia no centro e aqui eu estou sob a proteção da casa. Então, na quinta-feira eu não posso dormir. Hoje aqui eu não posso ter sono. É a mesma coisa, entendeu? Entendi. Então, depende do dia, do sono que você tem. Isso que você tem que observar. Aí depois a gente conversa. Se você vê que o sono está na hora errada, ele não é bom. Tá ok, querida. Muito obrigada. Eu vou prestar atenção. Presta atenção e depois você fala comigo até no privado mesmo, porque essa coisa de sono realmente ela é perigosa mesmo. Às vezes você está numa oração, uma pessoa, você está pedindo num trabalho, quando você vai ver, você é quase que levado a dormir, e não é correto, não é bom. Ok. Tá? Valéria, obrigada. Só um minutinho só, Valéria, antes de começar. Tem pessoas que ela chega na hora lá da leitura, ou lá dentro que o palestrante está fazendo, ou lá em cima, menina, às vezes está na cabeceira. Quem está na cabeceira não pode nunca dormir. Aí ela baixa a cabeça, dorme. Aí ela fala assim, eu estava em desdobramento. Eu não estava nada. Na mesa mediúnica você não pode dormir. É em vigilância sua. É cansaço do seu dia a dia.
Você não pode, só na reunião de quarta, como Cláudia falou, recolhida lá. Mas a mesa mediúnica em vigilância sua ou cansaço do dia a dia. Tem gente que bate a cabeça assim e dorme. Não pode. Está na cabeceira da mesa ou na mesa, ali não é lugar para dormir. É em vigilância do médium ou cansaço. Às vezes, na reunião, está o palestrante lá falando e a pessoa dormindo. Ah, eu estava em desobediência. Estava não, é cansaço. Ou em vigilância. Ou não está gostando da palestra e dorme nos fones. Isso, muitas vezes. Falei demais. Ih, está gravado tudinho, esqueci. Ah, tem problema não, Lúcia. Qualquer coisa que não possa, eu corto. Mas isso aí... Tudo que você disser poderá ser usado contra você no tribunal, ouviu, Maria Lúcia? Né, criança? Alessandra e Alexandre. Eu esqueço. No julgamento, no julgamento. Vai ser esse. Vou ler, agora mesmo eu estava vendo essa leitura aqui, eu estava comendo na cozinha e ouvindo essa leitura. Tá bom, Lúcia, vamos ler então. Capítulo 36, né? Mãe e filhos. Na sexta-feira passada eu não estava com vocês, né? Foi sobre o culto doméstico, né? Na casa de Isabel. Super importante também o capítulo anterior. E na continuidade aí, né? Falando sobre mãe e filhos. Vamos lá. No comentário evangélico, eu recolhi observações interessantes. Tal como no caso de Ismália, quando lhe ouvíamos a sublime melodia, a interpretação de Fábio estava cheia de maravilhas espirituais que transcendiam a capacidade receptiva de Dona Isabel. A viúva de Isidoro parecia deter tão somente uma parte. Fábio estava fazendo lá, na verdade, é o espírito, né, que estava intuindo a Isabel, né? Desse modo, as crianças recebiam a lição de acordo com as possibilidades mediúnicas da palavra materna, enquanto a nós outros se propiciava o ensinamento com maravilhoso conteúdo de beleza. Sempre solícito, o instrutor esclareceu: não se admirem do fenômeno. Cada qual receberá a luz espiritual conforme a própria capacidade. Há muitos companheiros nossos aqui reunidos que registram o comentário de Fábio com mais dificuldade que as próprias crianças. Experimentam ainda grandes limitações. Havia grande respeito em todos os desencarnados presentes. Fábio Aleto sentou-se em plano superior, ao passo que Isidoro se acomodava junto da esposa, no impulso afetivo do pai que se aproxima solícito para a conversação carinhosa com os filhos bem-amados. Nesse instante, a pequenina Marieta, que parecia haver atingido os 7 anos, aproveitando o momento da palavra livre, perguntou à mãezinha em tom comovedor: mamãe, se Jesus é tão bom, por que estamos comendo só uma vez por dia aqui em casa? Na casa de Dona Fausta, eles fazem 2 refeições, almoçam e jantam. Nelly me contou que no tempo de papai também fazíamos assim, mas agora, por que será? A viúva esboçou um sorriso algo triste e falou: ora, Marieta, você vive muito impressionada com essa questão. Não devemos, filhinha, subordinar todos os pensamentos às necessidades do estômago. Há quanto tempo estamos tomando nossa refeição diária e gozando de boa saúde? Quanto benefício estaremos colhendo com esta frugalidade de alimentação? Joaninha interveio acrescentando: mamãe tem toda a razão. Tenho visto muita gente adoecer por abuso da mesa. Além disso, acentuou Dona Isabel, confortada,
Vocês devem estar certos de que Jesus abençoou o pão e a água de todas as criaturas que sabem agradecer as dádivas divinas. É verdade que Isidoro partiu antes de nós, mas nunca nos faltou o necessário. Temos nossa casinha, nossa união espiritual, nossos bons amigos. Convençam-se de que o papai está trabalhando ainda por nós. Nessa altura da palestra, dada a nossa comoção, Isidoro enxugou os olhos úmidos. Noemi, a caçula pequenina, falou em voz infantil. É mesmo, é verdade. Eu vi papai ajudando a segurar o bolo que Dona Cora nos trouxe domingo. Também vi, Noemi, disse Dona Isabel, de olhos vivamente brilhantes. Papai continua auxiliando-nos. E voltando-se para todos, acentuou. Quando sabemos amar e esperar, meus filhos, não nos separamos dos entes queridos que morrem para a vida física. Tenhamos certeza na proteção de Jesus. Marieta, parecendo agora absolutamente tranquila, assentiu. Quando a senhora fala, mamãe, eu sinto que tudo é verdade. Como Jesus é bom. E se nós não tivéssemos a senhora, tenho visto os pequenos mendigos abandonados. Talvez não comam coisa alguma. Talvez não tenham amigos como os nossos. Ah, como devemos ser agradecidos ao céu. A viúva, que se confortava visivelmente, ouvindo aquelas palavras, exclamou com profunda emoção. Muito bem, minha filha. Nunca deveremos reclamar e sim louvar sempre. E possivelmente, não saberia você compreender a situação se estivéssemos em mesas lautas. Observei, porém, que o menino não compartilhava aquele dilúvio de bênçãos. Entre Dona Isabel e as 4 filhinhas, havia permuta constante de vibrações luminosas, como se estivessem identificadas no mesmo ideal e unidas numa só posição. Mas o rapazote permanecia espiritualmente distante, fechado num círculo de sombras. De quando em quando, sorria irônico, insensível à significação do momento. Valendo-se da pausa mais longa, ele perguntou à genitora menos respeitosamente. Mamãe, o que entende a senhora por pobreza? Dona Isabel respondeu muito serena. Creio, meu filho, que a pobreza é uma das melhores oportunidades de elevação ao nosso alcance. Estou convencida de que os homens afortunados têm uma grande tarefa a cumprir na Terra. Mas admito que os pobres, além da missão que lhes cabe no mundo, são mais livres e mais felizes. Na pobreza, é mais fácil encontrar a amizade sincera, a visão da assistência de Deus, os tesouros da natureza, a riqueza das alegrias simples e puras. É claro que não me refiro aos ociosos e ingratos dos caminhos terrenos. Refiro-me aos pobres que trabalham e guardam a fé. O homem de grandes possibilidades financeiras muito dificilmente saberá discernir entre a refeição e o interesse, entre a afeição, e o interesse mesquinho. Crente de que tudo pode, nem sempre consegue entender a divina proteção. Pelo conforto viciado a que se entrega, as mais das vezes se afasta das bênçãos da natureza. E em vista de muito satisfazer aos próprios caprichos, restringe a capacidade de alegrar-se e confiar no mundo. Apesar da beleza profunda daquela opinião, o rapazola permaneceu impassível, respondendo algo contrariado. Infelizmente, não posso concordar com a senhora. Até os garotos da infância pensam de modo contrário. Dona Isabel mudou a expressão fisionômica,
assumiu a atitude de quem instrui com a noção de responsabilidade e acentuou: não estamos aqui no jardim de infância, meu filho. Estamos no jardim do lar, competindo-nos saber que as flores são sempre belas, mas que a vida não pode prosseguir sem a bênção dos frutos. Por onde andarmos no mundo, receberemos muitos alvitres da mentira venenosa. É preciso vigiar o coração, Joãozinho, valorizando as bênçãos que Jesus nos envia. O rapazinho, entretanto, demonstrando enorme rebeldia íntima, tornou: a senhora não considera razoável alugar este salão a fim de termos algum dinheiro a mais? Estive conversando ontem com seu Maciel, quando vim da escola. Ele nos pagaria bem para ter aqui um depósito de móveis. Dona Isabel, de ânimo decidido, respondeu com energia, sem irritação: você deve saber, meu filho, que enquanto respeitarmos a memória de seu pai, este salão será consagrado às nossas atividades evangélicas. Já lhes contei a história do nosso culto doméstico e não desejo que vocês sejam cegos às bênçãos do Cristo. Mais tarde, Joãozinho, quando você entrar diretamente na luta material, se for agradável ao seu temperamento, construa casas para alugar. Mas agora, meu filho, é indispensável que você considere este recanto como algo de sagrado para sua mamãe. E se eu insistir? Perguntou mal-humorado o pequeno orgulhoso. A viúva, muito calma, esclareceu firme: se você insistir, será punido, porque eu não sou mãe para criar ilusões perigosas ao coração dos filhinhos que Deus me confiou. Se muito amo a vocês, precisarei incliná-los ao caminho reto. O pequeno quis retrucar, mas a luz emitida pelo tórax de Dona Isabel, ao que me pareceu, confundiu-lhe o espírito rebelde e viu calar-se a contragosto, amuado e enraivecido. Admirei então profundamente aquela bondosa mulher que se dirigia à filha mais velha como amiga, às filhinhas mais novas como mãe e ao filho orgulhoso como instrutora sensata e ponderada. Aniceto, que também se mostrava satisfeito, disse-nos em tom significativo: o evangelho dá equilíbrio ao coração. A pequena Nelly, amedrontada, pediu humilde: mamãe, não deixe Joãozinho alugar a sala. A viúva sorriu, acariciou o rostinho da filha e asseverou: Joãozinho não fará isso. Saberá compreender a mamãe. Não falemos mais neste assunto, Nelly. E ficando no relógio, dirigiu-se à primogênita: Joaninha, minha filha, ore, agradecendo em nosso nome. Nosso horário está findo. A jovem, com expressão nobre e carinhosa, agradeceu ao Senhor, tocando-nos o coração. Olha a mensagem importante aqui. Acho que nem vai dar para a gente comentar sobre tudo que tem. Pode falar. Bom, eu fui fazendo uns grifos aqui, né? Essa última parte, para mim, foi a mais importante. E ela, não sei se Ivone lembra também, né? Todo mundo, quem estava presente na quarta-feira, ela complementa o nosso estudo, falando da responsabilidade dos pais, né? Então, como ela se posicionou, né? Como instrutora do filho rebelde, né? Olha a importância, como ela foi firme, né? Nesse assunto. E eu coloquei aqui também, né, sobre quando eles falam que há muitos companheiros nossos reunidos que registram comentários de Fábio com mais dificuldade que as próprias crianças. Então, os desencarnados, né, eles estão, o fato, né, a gente pensa que o desencarnou já sabe tudo ou está vendo tudo. Não, eles têm muita dificuldade ainda também, né, eles estão lá aprendendo também, né, e está se instruindo. Então, aquelas crianças que estavam ali, né, as filhas dela,
né? Elas estavam mais abertas ao aprendizado, ao conhecimento, que muitos desencarnados que estavam participando do Evangelho no lar ali, né? Achei isso também importante e registrei. O outro que eu registrei aqui, ó, quando ela coloca, né, a situação, quando a filhinha coloca que no tempo do pai eles se alimentavam, né, tinham mais de uma refeição por dia, e aí o olhar da Isabel, né, ensinando a filha que a gente precisa ter gratidão, porque em nenhum dia faltou alimento para elas, né? Então, e o quanto era a visão também, né, que elas podiam estar, na verdade, se beneficiando de não estar exagerando no alimento, né? Quando a outra filha coloca assim, olha, eu conheço muita gente que adoece se alimentando assim de forma exagerada, né? Então, tirando o lado bom daquela situação que elas estavam passando. E aí, por último, agora, né, essa última parte da postura dela de mãe, do zelo, né, de instruir os filhos, de cuidar, né? É muito bonita essa passagem. Se alguém quiser comentar. A importância, né, Alessandra, de a gente essa conversa de mãe, dos filhos, né? Sempre a gente dentro dos ensinamentos do Evangelho. Às vezes eu brinco com as crianças, e quando comecei a fazer o culto no lar, eles eram muito pequenos ainda. Eu fazia, mãe, aí era pouquinho tempo, estou com sono, estou com isso, estou com aquilo, mas foi prática de leitura. Aí eu fazia prática de leitura com eles, com o culto no lar. Não, lê um pedacinho, lê você esse. Eu procurava sempre livros que tivessem esse cunho mais infantil, né, que era para eles participarem, e foram mais de 20 anos que eu faço, graças a Deus, aqui. Quanto benefício que o culto no lar, essa conversa, esse estudo. Hoje é óbvio, a gente estuda, de fato. Estou estudando aqui, a gente falou do alimento, estudando o nosso lar, a parte que fala de alimento. Estava estudando isso semana passada, retrasada. Rindo, né, que Vitor, meu Deus, eu falei, meu filho, aqui está muito bom, falando do alimento, como é que se processa, né, a parte alimentar. Mas eu digo pela compreensão que a gente tem e que essas conversas transformam realmente os nossos filhos em nossos amigos, porque eles só vêm a entender, eles vão entender, e essas conversas, a conversa às vezes das dificuldades, né? O que uma dificuldade traz para a vida da gente. Às vezes a gente custa enxergar. E, olha, nossa, mas quanta dificuldade, mas como ela falou, a dificuldade é a gente enxergar pelo valor da bênção dessa dificuldade. Eu converso muito com mamãe sobre isso e eu converso muito com as crianças sobre isso. A gente vê o quanto se ganhou com aquilo. Porque se de repente, como fala aqui, quando você tem às vezes demais, né, você não vê aquilo que você poderia ter sido se você não tivesse. Então, a dificuldade, eu falei assim, olha, todas as dificuldades que se passa, elas trazem uma lição muito grande, principalmente quando as pessoas estão acostumadas, como as crianças ali, com um determinado padrão, e de repente elas vão ver que aquilo ali decaiu. Então, a mãe teve uma fala muito bonita nesse ensinamento dela, né? Quanta coisa se aprende, realmente é assim que a gente aprende. O verdadeiro evangelho no lar, ele vai se reportar a todas as situações, tudo que se passa dentro do lar e fora do lar, a gente observa sempre com o olhar no evangelho, sabe? A gente sempre procura ver o ensinamento dentro daquilo, e isso é muito importante para o nosso crescimento, né? Todos nós.
Aí no capítulo anterior, né, que fala do Evangelho no Lar, essa fala dela, ela separa, né, o próprio Evangelho lá para estudar e o outro um acontecimento do dia, né? Ela traz isso para a conversa. Eu achei super interessante, porque até assim essas conversas do dia a dia até surgem no nosso culto doméstico também, mas eu não tinha esse olhar como no passado, que ela coloca dali, e aí tem a frase que fala, né, não para julgar que isso compete a Deus, né, aquele acontecimento do dia a dia, algo que tem acontecido, mas para tirar lição daquilo. E ela traz isso para o Evangelho junto dos filhos, para dar o ensinamento. Então, ela pega aquele acontecimento, né, que eu acho que foi um suicídio, alguma coisa que aconteceu, e traz o ensinamento do Evangelho sobre aquele acontecimento. É belíssima a passagem, né? Isso e é muito importante mesmo. A gente tem filhos de idades diferentes, né? Então, cada um, e como falou ali, cada um a gente vê um espírito diferente, né? A pergunta que eu fazia para eles quando o médico chegava com eles no braço e me mostrava, quando acabava de nascer, eu dava as boas-vindas. E antes até de eu me casar, eu estudei o Missionários da Luz, e aquele livro ficou guardado em mim, principalmente a parte da responsabilidade da maternidade, né? E eu perguntava para eles, e aí, o que você vê? A que você vê? Então, a gente vai vendo as diferenças. Quem precisa do quê, né? Nos filhos. Um precisa mais de uma coisa, o outro precisa mais de outra, e com eles a gente aprende junto. Como que a gente aprende? Eu esperei muito tempo, Deus sabe quanto eu esperei para ter o privilégio de ser mãe novamente, né? E eu agradeço muito. Agradeço pelos filhos que eu recebi, porque pela família inteira, mas pelos filhos, porque eles me ensinam muito. Muito mesmo. Agora, graças a Deus, acho que a gente vai junto de novo. Demorou. Amanhã é aniversário de Natália, né, Cláudia? Tem 29 anos. Eu não acredito. 29? A minha mais velha. Eu mexia com ela. Eu mexia com o povo. Tá chegando. Fazia 15, ela disse que estava perto dos 30. Tá chegando. Então, vamos agradecer a Deus a oportunidade de mais um estudo, né? Estamos aqui estudando. Alexandre, você pode fazer a prece, por favor, Alexandre? Posso sim, Luciana. Vamos lá então, meus irmãos. Levar nossos pensamentos a Jesus, ao nosso Deus Todo-Poderoso, a Maria Santíssima, e toda a espiritualidade amiga e protetora do nosso Divino Espírito Santo. Agradecendo mais essa oportunidade de estarmos conectados, estarmos unidos em pensamento, em coração, em sentimento, e na vontade de aprender um pouco mais sobre tuas verdades eternas, reveladas através do Espiritismo, pela benignidade de Chico e do Espírito de André Luiz nessa noite. Pedimos, Senhor, que nos dê força e coragem para superar tantas dificuldades. Todos nós, encarnados, desencarnados, passamos por tantas dificuldades, tanto sofrimento e tanta aprendizagem também. Possamos saber sofrer resignadamente, para que as lições possam ser frutíferas para a nossa evolução espiritual. Agradecemos por tudo isso, Senhor, nessa noite. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Que bom. Boa noite a todos. Gratidão. Até segunda-feira, se Deus quiser. Boa noite a todos vocês. Muito obrigada pelo estudo na noite de hoje. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite, Deus. Tá, obrigada, Dona Maria. Boa noite. Emília, se cuidem. Se cuidou. Estou de olho em você. Estamos de olho, filho. Estamos de olho. em você. Eu fico em cima.
Eu sou gato escaldado, eu tenho maior medo. Ficam com Deus, gente. Boa noite, dona Santinha. Ótimo final de semana para todos. João, João, continue comemorando e pulando as fogueiras do meu coração. Na família, Valéria, o pessoal gosta tanto que, ó, João é 24, né? Tem uma fazendo 1 aninho hoje, é a coisa mais linda do mundo. Oh, meu Deus! 1 aninho, se chama Liz. É sobrinha de tia Lúcia e minha priminha, né? Mas eu falei que é netinha, eu não tenho neto. Então eu falo, ela é a coisa mais linda, mais esperta do mundo. Está fazendo 1 aninho hoje. E amanhã é minha filha. Então tem 3 dias de festa aí. Quando puder fazer festa, vai ser uma beleza. Eita delícia! Nossa Senhora, vai tudo em reboleira, né? Boa noite, gente. Junho festivo. Boa noite, pessoal. Beijo, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, Mônica. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Ótimo final de semana. Tudo de bom. Emilinha, querida, se cuida direitinho, hein? Ai, ai, ai. Beijo. Obrigada, querida. Muito obrigada. Filha, melhora. Todos vocês. Tá, beijos. Tá Beijo, bom, tchau. querida. Deus te abençoe. Beijos saindo. Abençoe a todos. Tchau.